dia Belo Horizonte, bom dia Minas Gerais, e começa agora mais uma edição do nosso programa Agenda Minas, que é a imagem das entidades sindicais e voz, é claro, de todos nós trabalhadores. Obrigado pela liderança na audiência, porque hoje você vai conferir comigo que os trabalhadores da tecnologia da informação de Minas Gerais, que estão em campanha salarial desde o mês de setembro, realizaram no dia 25 de outubro uma manifestação em frente à sede do Sindicato Patronal aqui em Belo Horizonte. Segundo o Sindados, que é o sindicato que representa fortemente essa categoria, a intenção foi mostrar a união e a força desses trabalhadores diante da contraproposta patronal que prevê redução de benefícios e perdas salariais. No ar. É muito importante a mobilização dos trabalhadores no dia a dia nas empresas. Nós estamos fazendo paralisação de 15 minutos todos os dias, né? E hoje nós marcamos aqui para frente do sindicato, né, para mostrar para os patrões que nós estamos mobilizados e que é de grande interesse da categoria de informática dos trabalhadores em TI, né, essa reposição salarial no salário e nos outros benefícios que os trabalhadores têm na Convenção Coletiva de Trabalho. Nós estamos enfrentando um cenário bem difícil. É um momento em que a união da categoria pode fazer a diferença, porque as tratativas elas estão muito lentas em razão da postura adotada pelos empregadores, que demonstram transigência limitada frente à necessidade de adequação salarial dos trabalhadores da categoria. Já no dia 26 de outubro, a categoria reuniu em assembleia na sede dos Sindados e rejeitou novamente a contraproposta que prevê reajuste econômico de apenas 7 a 9% para diferentes faixas salariais e dividido ainda em 3 vezes. Bom, na reunião também foi aprovada uma nova mesa de negociação para o dia 9 de novembro, quarta-feira, às 9 horas da manhã, na sede do Sindicato Patronal, em Belo Horizonte, e outra assembleia da categoria já no dia 10, quinta-feira, às 18 horas, na sede dos Sindados. Bom, a categoria aprovou aqui que o sindicato deve trabalhar na perspectiva de tentar construir uma convenção coletiva de trabalho que não imponha perda para os trabalhadores. Ou seja, a diretoria do sindicato está autorizada a trabalhar os números em mesa de negociação de forma a construir a convenção coletiva de trabalho com, no mínimo, a reposição das perdas do período, que é de 9,67%. Aviso urgente contra o arroxo salarial, o atraso no pagamento, a precarização do serviço público, a truculência e a falta de diálogo do governo Pimentel. Nesta terça-feira, 8 de novembro, acontecerá uma paralisação geral dos servidores públicos. Concentração na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, às 13 horas. Vamos reagir a um governo que não valoriza aqueles que são servidores do povo. E aconteceu nos dias 20 e 21 de outubro, na sede da OAB de Belo Horizonte, um seminário sobre administração pública. O evento reuniu advogados, representantes sindicais, líderes do governo e também deputados, todos nos debates sobre as condições do funcionalismo e a qualidade dos serviços públicos. Confira como foi o evento. Bom dia, Rogério, bom dia a todos os seus telespectadores. Realmente um evento magnífico, principalmente porque nós estamos discutindo a administração pública no mês dos servidores públicos. Realmente é uma homenagem aos servidores públicos e neste ato, nós tivemos aqui vários representantes do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, vários sindicatos de servidores públicos, dirigentes sindicais, advogados, e está sendo realmente muito interessante, Rogério? Principalmente nesse momento que nós vivemos, onde percebemos um certo avançar de um possível desmonte do serviço público, de um certo receio de um desmonte da Justiça do Trabalho, de um certo receio da precarização dos direitos de vários trabalhadores do nosso país. Bom, esse é um seminário de subimportância, principalmente nessa atual conjuntura, onde que há aspectos estão em andamento,
e a administração está ficando cada vez mais gerencial. E esse momento, nesse exato seminário, é um momento propício para discussões. Qual os passos a seguir e como atingir os objetivos em prol do trabalhador, tanto do trabalhador como também do controle social, porque sem o controle social, o trabalhador não consegue formar o elo. E a grande preocupação que eu acho que deve ser retratada nesse seminário é a questão do teto, que vai limitar os gastos dos gestores na questão da administração. É importante destacar nesse encontro de hoje a participação da sociedade civil e sua aproximação com os órgãos do Estado. Quando se discute administração pública, não é possível fazê-lo sem identificar como a administração pública pode atender a necessidade da sociedade. Então, hoje aqui nós temos a sociedade, por meio das suas entidades representativas, cobrando do Estado que execute seu papel no Estado. A participação é no sentido de incentivar, de aplaudir e ter um protagonismo positivo no evento. O evento abre uma dialógica muito importante hoje, não só para o Estado, mas para toda a nação. E, evidentemente, que o Estado de Minas, e segundo princípios, né, jurídicos, valores constitucionais, né, tais como já mencionados aqui hoje, a gente não poderia se furtar a não só prestigiar, como também integrar o debate e colher daqui os frutos positivos que, com certeza, nesse tempo, né, de discussão com tantos experts nacionais que são do Estado, do Brasil e também alienígenas, vai ser muito produtivo para a discussão jurídica do tema. Eu falo sempre que os servidores precisam ser valorizados e reconhecidos. Por outro lado, é necessário termos uma legislação que modernize o Estado brasileiro, sobretudo na busca da eficiência. O compromisso do servidor precisa ser com a sociedade, com a eficiência e com o resultado. É dentro dessa ótica que a gente precisa discutir essa questão. Aviso urgente contra o arroxo salarial, o atraso no pagamento, a precarização do serviço público, a truculência e a falta de diálogo do governo Pimentel. Nesta terça-feira, 8 de novembro, acontecerá uma paralisação geral dos servidores públicos. Concentração na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, às 13 horas. Vamos reagir a um governo que não valoriza aqueles que são servidores do povo. E no dia 22 de outubro aconteceu a Assembleia Geral do Sejusmig, que contou com a presença de vários servidores do Judiciário da primeira instância de diversas comarcas mineiras. Na reunião foi rejeitada a contraproposta do Tribunal de Justiça, que prevê revisão geral de salários de apenas 3,5%. Índice que, segundo o sindicato, é distante da intenção da categoria, que quer 5% de aumento, além da implantação do auxílio saúde e outros benefícios. No ar. Hoje, nessa Assembleia Geral, a discussão com a categoria é sobre uma contraproposta que o Tribunal fez às nossas reivindicações e que não atendem ainda aquilo que foi pautado nas AGEs anteriores. Nós temos uma perda salarial de 11,22%, estávamos negociando com o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça propôs uma database, né, que é a revisão geral salarial, de 3,5%. E nós achamos que o Tribunal tem condição de avançar nessa proposta. E também em relação aos auxílios, que é o auxílio saúde, que está sendo instituído agora para a categoria, uma reivindicação antiga, mas cujo valor proposto pelo tribunal não atende ao objetivo que é, né, do servidor poder efetivamente custear despesas com saúde, como plano de saúde ou medicamentos. A database é um direito constitucional, né, ela diz única e exclusivamente da recomposição das perdas inflacionárias. Então não é um aumento de servidores como comumente é veiculado. Então é a recomposição de perdas inflacionárias. No ano de 2016, essas perdas inflacionárias chegaram a mais de 7%. A perspectiva que estava orçada era de 5%, mas foi apresentado dados do tribunal que inviabilizavam a concessão nesse sentido. Então estudos continuam sendo feitos através do DIEES, dos nossos técnicos, para caso exista uma expectativa de melhora, que os servidores não sejam prejudicados nesse sentido. Aviso urgente contra o arroxo salarial, o atraso no pagamento, a precarização do serviço público, a truculência e a falta de diálogo do governo Pimentel. Nesta terça-feira, 8 de novembro, acontecerá uma paralisação
Geral dos Servidores Públicos. Concentração na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, às 13 horas. Vamos reagir a um governo que não valoriza aqueles que são servidores do povo. E agora nós vamos trazer um assunto muito triste para o Brasil, pois infelizmente foi aprovada em primeiro e segundo turno na Câmara dos Deputados a PEC 241, que é a medida de emenda constitucional que prevê, a partir de 2017, um novo teto para os gastos públicos para os próximos 20 anos. É o investimento mínimo, estado mínimo para os trabalhadores e o povo em geral. Segundo o governo, a medida visa equilibrar a dívida pública, mas nega que os principais prejuízos cairão sobre os pobres, sobre os servidores e os serviços públicos, e em especial as áreas da educação e da saúde fatalmente serão falidas. Para entender tudo isso, nós do Agenda Minas vamos exibir agora um vídeo do portal 2036 que explicam em animação os impactos da PEC 241 na educação. E é só o começo. No ar. E se Jonas fosse filho da 241? Jonas nasceu em 1988, ano em que a Constituição disse que todos tinham direito à educação. Jonas é filho de Arthur, de Raquel e da educação pública. Jonas sempre quis ser astronauta. Ele se alfabetizou, fez o ensino fundamental, o médio, cursou a faculdade e virou engenheiro de patentes. Jonas sempre estudou na escola pública, entrou na faculdade pelo sistema de cotas, teve bolsa de iniciação científica, de mestrado e de doutorado. Mas e se Jonas fosse filho da 241? O projeto de emenda constitucional 241 prevê uma redução drástica nos investimentos em educação. Se a lei já valesse desde 2005, os investimentos em educação em 2015 teriam caído de 98 bilhões para só 24 bilhões de reais. Isso significa que o aumento de 150% de recursos do Fundo para a Educação Básica entre 2007 e 2014 teria sido impossível. E a escola do pequeno Jonas teria ainda menos recursos. A professora dele ganharia menos e trabalharia em várias escolas para poder sobreviver. Com a 241, o aumento de 100% em vagas nas universidades federais desde 2003 também não teria sido possível. E Jonas ficaria mais 2 anos encalhado fazendo o cursinho pré-vestibular. Com a PEC 241, teríamos menos concursos, menos alunos e salários menores nas universidades. Os investimentos em educação ficam limitados ao crescimento da inflação por 20 anos. O professor de Jonas faria bicos de consultoria para complementar o salário e orientaria menos alunos. E o Brasil não teria aumentado em mais de 400% o seu número de mestres e doutores desde 1996. Mas será que a educação e a ciência não cabem mesmo no orçamento? O Brasil gasta quase 50% do PIB em uma dívida não auditada. Por que não conseguiríamos garantir o direito constitucional à educação? Quem é que ganha com isso? Mas Jonas, felizmente, nasceu antes da 241. E mesmo não sendo astronauta, participa da pesquisa de tecnologias que levam o país mais alto. A 241 rasga a garantia do direito à educação. A 241 desperdiça talentos. Condena o Brasil à eterna dependência de produtos primários. Na Semana do Servidor Público, aconteceu no dia 25 de outubro, o Dia de Mobilização Nacional em Defesa do Serviço Público e contra a PEC 241. Atos de protestos aconteceram por todo o país. E em Belo Horizonte não foi diferente. Foi na Praça Afonso Arinos, centro que reuniu os servidores públicos, trabalhadores da iniciativa privada e lideranças que percorreram as principais ruas da capital, dizendo não à PEC do fim do mundo. No ar.
A PEC 241, ela é um projeto que visa destruir a educação pública. Não existe possibilidade de existir uma educação pública de qualidade com a aprovação de uma PEC que congela o orçamento em 20 anos. Aí seria gerar uma nova geração, 20 anos, né, de pessoas educadas num processo de total precarização do ensino público em todo o país. Então, isso caminha também para a privatização da educação pública. Em todo cenário de crise econômica, o governo quer descarregar a culpa da crise e o pagamento da crise para trabalhadores, estudantes e o conjunto da população em geral. E isenta os empresários, as principais empresas da iniciativa pública, privada, do capital financeiro, que quer manter suas altas margens de lucratividade. A PEC é 20 anos de congelamento dos gastos públicos. É muito mais do que congelamento, porque a população cresce nesse período. O número de inativos aposentados também vai crescer e os gastos não podem aumentar um só centavo. No máximo, pode crescer no máximo até o limite da inflação. Isso significa sacrificar a educação, sacrificar a saúde, sacrificar a previdência e manter a prioridade do governo, que ele anuncia na PEC, que é o pagamento da dívida pública, que hoje consome 50% do orçamento nacional, quase 50%. É provado que a PEC 241, ela não vai melhorar o país. Ela vai derrubar o país, aliás, já está derrubando o país num caos total, um desgoverno. Acaba a educação para o pobre, para o negro, para a mulher. É isso, é o caminho da falência da democracia. Esse é mais um ato, né, com uma iniciativa bastante importante dos estudantes que estão ocupando as escolas, né, também do Sindirrede, sindicato aqui dos professores da rede municipal, e incorporado por organizações políticas e algumas centrais sindicais também. Esse ato tem uma importância muito grande, porque ele é mais uma atividade rumo à construção de uma greve geral para botar abaixo esses ataques do governo Temer. O Citraeng, que é o Sindicato dos Servidores do Judiciário Federal, promoveu no dia 20 de outubro, em frente ao prédio da Justiça Federal de Belo Horizonte, um ato público com panfletagem para informar servidores e a população em geral sobre a intenção e as consequências da aprovação da PEC 241, que prevê o Estado mínimo e impondo aos trabalhadores e à população pobre os ônus da faraônica dívida pública. Confiram mais que ato, hein? Essas medidas, elas estão fazendo o atendimento de instituições externas ao interesse nacional. Agridem a soberania nacional, as instituições nacionais precisam reagir e elas estão dentro da Constituição, os órgãos, os instrumentos, e o judiciário é parte desse mecanismo e precisa reagir energicamente com todos os seus esforços para que se repila essa operacionalização da miséria do povo. O que o governo está fazendo? Ele está limitando o crescimento do gasto com saúde, com educação, com o salário do servidor nos próximos 20 anos. Vai ser corrigido apenas pela inflação. Então o servidor, diante disso, ele precisa se posicionar, porque se caso isso aconteça, os recursos que são destinados para o serviço público, saúde, educação, investimento público, vão se tornar muito escassos nos próximos 20 anos. É importante, nesse momento, todas as entidades sindicais, movimentos sociais, a sociedade no todo, se unificar para barrarmos, principalmente a PEC 241, que vai significar, no exemplo nosso da educação, que não vai ter mais construção de escolas e de um mês para a educação infantil, que vai haver um congelamento do investimento na educação e na saúde, bem como na assistência social, segurança pública. E nesse momento, a partir da PEC 241, que é o carro-chefe, vai vir o projeto de lei 257, que vai significar aí de fato concreto, congelamento dos salários dos servidores públicos, mexer nas progressões dos servidores públicos e, consequentemente, atingir a prestação de serviço para a população em todo o Brasil. O momento é de muita apreensão, na medida que avançam esses projetos que inviabilizam a prestação para toda a população em nível de Brasil, especialmente de Minas Gerais, quando se cerceiam todos os investimentos de maneira tal que você
torna o Estado menos prestativo, fazendo com que os servidores sejam os mais penalizados. É uma caixa de maldade que está sendo colocada pelo governo Temer, e que a tarefa do sindicato é mobilizar os trabalhadores, é construir a luta com outros dados sindicais, que não é só o judiciário que vai ser penalizado, é todo o trabalhador da iniciativa privada, do serviço público vai ser penalizado. Nós temos que fazer uma luta única. Na realidade, o ataque aos servidores públicos já vem de longa data. E o que nós precisamos, como servidores, como grupo, como um coletivo, é de fato participar das atividades que as entidades sindicais, as entidades associativas organizam. Infelizmente, muitos colegas não têm tido essa compreensão. Mas eu creio que com o avançar do tempo, os colegas vão se conscientizar disso e vão vir mais para a rua, vão vir para os atos, vai somar a todos que estão de alguma forma participando, e eu creio que com o tempo, nós conseguiremos fazer uma mobilização que surta um efeito prático no corte ou não desses projetos que estão aí a nos prejudicar. E se Jonas fosse filho da 241? Jonas nasceu em 1988, ano em que a Constituição disse que todos tinham direito à educação. Jonas é filho de Arthur, de Raquel e da educação pública. Jonas sempre quis ser astronauta. Ele se alfabetizou, fez o ensino fundamental, o médio, cursou a faculdade e virou engenheiro de patentes. Jonas sempre estudou na escola pública, entrou na faculdade pelo sistema de cotas, teve bolsa de iniciação científica, de mestrado e de doutorado. Mas e se Jonas fosse filho da 241? O projeto de emenda constitucional 241 prevê uma redução drástica nos investimentos em educação. Se a lei já valesse desde 2005, os investimentos em educação em 2015 teriam caído de 98 bilhões para só 24 bilhões de reais. Isso significa que o aumento de 150% de recursos do Fundo para a Educação Básica entre 2007 e 2014 teria sido impossível. E a escola do pequeno Jonas teria ainda menos recursos. A professora dele ganharia menos e trabalharia em várias escolas para poder sobreviver. Com a 241, o aumento de 100% em vagas nas universidades federais desde 2003 também não teria sido possível. E Jonas ficaria mais 2 anos encalhado fazendo o cursinho pré-vestibular. Com a PEC 241, teríamos menos concursos, menos alunos e salários menores nas universidades. Os investimentos em educação ficam limitados ao crescimento da inflação por 20 anos. O professor de Jonas faria bicos de consultoria para complementar o salário e orientaria menos alunos. E o Brasil não teria aumentado em mais de 400% o seu número de mestres e doutores desde 1996. Mas será que a educação e a ciência não cabem mesmo no orçamento? O Brasil gasta quase 50% do PIB em uma dívida não auditada. Por que não conseguiríamos garantir o direito constitucional à educação? Quem é que ganha com isso? Mas Jonas, felizmente, nasceu antes da 241. E mesmo não sendo astronauta, participa da pesquisa de tecnologias que levam o país mais alto. A 241 rasga a garantia do direito à educação. A 241 desperdiça talentos. Condena o Brasil à eterna dependência de produtos primários. Já o Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira Instância de Minas Gerais realizou na manhã do dia 25 de outubro um ato em descomemoração ao Dia do Servidor Público, que é comemorado no dia 28 de outubro. As manifestações aconteceram em Belo Horizonte e também com marcas do interior do estado. Tiveram o objetivo de chamar a atenção da população sobre o desrespeito com o funcionalismo e o desmonte dos serviços públicos que está acontecendo degenerativamente em todo o país.
que é evidente em todas as esferas. E agora pode também piorar com a aprovação da PEC 241. Centenas de servidores vestidos de camisas brancas e com uma fita preta amarrada no braço, simbolizando o luto, lotaram as escadarias do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, para expor as principais demandas da categoria e as deficiências do sistema e dizer não à PEC 241. Confiram. Na verdade, as comemorações, em termos de alegria, foram substituídas por protesto. Os servidores estão comemorando hoje a resistência, a disposição para a luta, para a defesa do serviço público de qualidade. Porque em termos de conquistas, nós não vimos motivos para comemorar. Nós queremos condições dignas de trabalho, salários dignos. Nós temos aí uma lei que nos assegura a revisão geral salarial, que é a reposição da inflação do período, do ano anterior. Nós estamos já com uma perda acumulada de 11,22% e a expectativa que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, o projeto de revisão geral, é de 3,5%. Não bastasse isso, nós temos aí no âmbito federal a possibilidade de aprovação de uma PEC, a PEC 241, que virá agravar ainda mais esse quadro, tanto de achatamento salarial, quanto impossibilitando a abertura de concursos públicos para repor quadro, quanto também as carreiras que ficarão travadas. Então é um cenário muito triste, é um cenário que exige do servidor público em defesa não só do próprio emprego, das próprias condições de trabalho, mas da própria sociedade, do serviço, a qualidade do serviço que presta à sociedade, exige dele luta, exige que ele se manifeste, que ele se mobilize e que ele tente impedir que tantos ataques que estão sendo deferidos contra os servidores, que eles se concretizem. A maior reivindicação nossa, quase sempre, é em torno da nossa database, que já é garantia constitucional e já é garantia também em lei. E é isso, Então todo ano a gente passa por todo esse processo de luta, de negociação. E estamos aí, estamos na luta sempre. E esse dia de hoje, em comemoração ao servidor público, mais do que nunca, eu acho que a gente tem que estar sempre unidos e fortalecidos para podermos estar sempre buscando cada vez mais aquilo que é de direito e aquilo que a categoria tanto almeja. Nós não temos nada de comemorar. O servidor está, assim, quebrado. Tem nada que a gente possa comemorar. Simplesmente a gente tem que fazer esses atos que a gente está fazendo aqui hoje, mostrando a nossa indignação com o que está acontecendo com o servidorismo público. Lamentavelmente, os servidores públicos no Brasil inteiro não têm muito o que comemorar. O atual governo tem depositado toda a crise financeira nas costas desses trabalhadores, trazendo reformas que são extremamente prejudiciais, não só aos trabalhadores, mas a toda a sociedade que depende desse serviço. Então está aí a vinda da PEC 241, o anúncio da reforma trabalhista e questões que são polêmicas e com previsão constitucionais. O exemplo disso seria a taxação das grandes fortunas, isso não é colocado em pauta. Então a gente percebe que é um governo que está julgando em cima dos trabalhadores todas as mazelas da sociedade. Não tem comemoração, a gente não teve data básica, o índice que ofereceram muito abaixo do que já estava previsto na lei de orçamento, é um descaso com o servidor público total, principalmente com o judiciário, sobrecarga de trabalho e além de outras coisas. E encerramos o programa Agenda Minas de hoje com uma nota de repúdio sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que autorizou o desconto dos dias de greve dos servidores públicos, que é considerada pelos sindicatos representantes do funcionalismo como mais um ataque à democracia e enfraquecimento das negociações coletivas de trabalho nos órgãos públicos. Infelizmente, essa sentença foi proferida no dia 27 de outubro, véspera que se comemora o Dia do Servidor Público, um presente de grego, quando o Supremo, por 6-4, considerou ilegal a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que proibiu a FEATEC de descontar em folha os vencimentos dos servidores que cruzaram os braços exigindo melhores salários e condições de trabalho. Isso aconteceu no ano de 2006. Bom, essa decisão tem repercussão geral e obrigará todos os tribunais do país a adotarem o entendimento da Corte. Quer dizer, se servidor público fizer greve, terá aí os seus dias cortados baseado nessa decisão.
Mais uma vez, os ministros ignoraram o fato de os servidores públicos não terem direito à negociação coletiva, nem à formalização de um acordo coletivo de trabalho com os governos federais, estaduais ou municipais. Ao invés de punição, o Brasil precisa democratizar as relações de trabalho no setor público. O governo precisa regulamentar a Convenção 151 da OIT para que sejam reconhecidos e regulamentados os direitos trabalhistas dos servidores públicos, que também são seres humanos. Eles têm o direito de greve, de negociação coletiva e de ter um acordo coletivo de trabalho. E que essa decisão é um mau exemplo, um retrocesso e um absurdo. Obrigado pela sua audiência, até sábado que vem, porque nós temos um encontro marcado com a cidadania, porque eu recebo sua credibilidade, mas também levo consciência. Muito obrigado, sábado que vem, nesse horário, aqui na tela da Band. Fique com Deus.